Olá meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa comunidade de estudos do YouTube, Estudos em Bíblia Hebraica e Judaísmo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema bem interessante, sobre uma pergunta bem intrigante. A pergunta é a seguinte: será que os discípulos eram analfabetos e por consequência eles não poderiam ter escrito o Novo Testamento? Essa é a pergunta que eu quero tentar responder nesse vídeo. Então venha comigo para você entender um pouco mais dessa questão. Bom, amigos, um pouco mais cedo um amigo chamado Jardel me procurou porque alguém apresentou essa questão para ele e a pessoa dizia que os discípulos eram analfabetos. Ela usa um texto bíblico que já eu vou mostrar para você, que nós vamos ler junto, nós vamos analisar. Ela usa um texto bíblico onde supostamente esse texto bíblico está exibindo que os discípulos eram analfabetos e consequentemente ela alega então que os discípulos não poderiam ter escrito o Novo Testamento que nós conhecemos. Vamos ao texto bíblico. Atos capítulo 4, versículo 13. Abra sua Bíblia comigo em Atos 4, 13. Eu vou ler o texto primeiramente em português, depois nós vamos analisar algumas questões aqui no grego, tá certo? Deste texto. Atos 4, 13. Diz assim: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Veja, aqui há duas palavrinhas que merecem a atenção e que elas são usadas para evidenciar que os discípulos eram analfabetos, é a palavra iletrados e incultos. Ok? Então as pessoas elas usam esse verso e usam essas duas palavras, iletrados e incultos, para dizer que os discípulos eles eram analfabetos. Ok? Então nós vamos analisar isso. Eu estou com o Novo Testamento grego aqui em mãos. Já nós vamos pegar essas palavras no grego e nós vamos fazer uma análise cuidadosa delas. Ok? Antes disso, eu queria apresentar para você o pano de fundo histórico e social da questão no que tange a educação nos tempos de Jesus. Bom, queridos, inclusive eu tenho um vídeo sobre a educação na época de Jesus, eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser maiores detalhes, entre neste link e lá você terá maiores detalhes, ok? Bom, quando ali na época de Jesus e na diáspora, tanto em Jerusalém quanto na diáspora judaica, você tinha sinagogas espalhadas por todos os cantos, tanto da diáspora quanto em Jerusalém. As sinagogas elas exerciam um papel social muito importante na vida do povo. E no que nos interessa agora, nós vamos destacar a questão da educação. Segundo o Talmud, toda sinagoga tinha um professor para crianças. Inclusive, vou pegar o texto do Talmud aqui só para citar. Sanhedrin 17b, Talmud babilônico, ok? Então, ali nos dito que em toda sinagoga, havia um professor para crianças, ok? Era preciso ter isso. O que acontece? A educação das crianças de 0 a 5 anos se dava no lar, então ali ela tinha o primeiro contato dela com a sua experiência religiosa, com a sua experiência com os textos da Torá, os textos da Bíblia Hebraica, por consequência. E posteriormente, dos 5 aos 13 anos, essas crianças tinham a sua educação na sinagoga. Essa era a educação básica, tá? Essa era a educação básica, porque nós tínhamos depois disso uma educação superior, uma educação, então, podemos dizer, acadêmica, ok? Então, as crianças da época de Jesus e dos discípulos, elas passavam por esse processo educacional, tá certo? O chamado Am Haaretz, o povo da terra, né? Havia um termo técnico para esse povo mais simples, que é o chamado Am Haaretz, o povo da terra. Eu vou ler agora uma citação, você vai acompanhar na tela. Essa citação é do meu livro. Eu separei essa citação aqui, tá certo? O livro que logo vai estar disponível para quem quiser adquirir. E nesse trecho aqui eu falo um pouco sobre a sinagoga e a influência na vida do povo. Então eu vou ler essa citação aqui, que vai ser importante para vocês, tá certo? Diz assim, abre aspas: as sinagogas tinham uma grande importância para a educação e para a vida acadêmica da época.
Além de lidarem com questões judiciais, também trabalhavam com a educação das crianças. Como demonstrado no Talmud, sempre havia um professor para crianças. A citação que eu acabei de falar para vocês, eu havia citado ela acima no texto. Bom, continuemos. Para os fariseus, a educação era um direito de todo o povo. Com Shimon ben Shattahá na liderança do Sinédrio, o sonho do farisaísmo se tornou realidade. Na época de Jesus, onde quer que houvesse uma sinagoga, havia uma escola capaz de acolher meninos de 5 a 13 anos. Eles aprendiam a ler e a escrever e eram alimentados na lei de Israel. Aqui, inclusive, até cometi um erro de português, não, de hebraico, porque é Shimon ben, esse ben é com N, depois tem que corrigir. Esse ben é com N. Então, na época de Jesus, os fariseus eles sonhavam com uma educação para todo o povo, porque eu até tenho um vídeo sobre os fariseus, é interessante você dar uma olhadinha, porque os fariseus eles vinham da parte mais simples da sociedade, inclusive eles até eram chamados pelos saduceus de os líderes da ralé, ok? Do povo mais simples. Então eles se preocupavam com essa educação, e na época de Jesus essa educação básica, nas letras, para a pessoa aprender a ler, escrever, aprender as leis da Torá, as leis de Israel, ela era passada na sinagoga. Então, muito provavelmente, os discípulos passaram por esse processo educacional, tá certo? Porque você tinha esse primeiro processo educacional, que era, podemos dizer que era um ensino básico, vamos dizer assim, e você tinha um ensino acadêmico que era posterior a isso, entendeu? Então, eles teriam algum rabino como mestre, e eles iriam, como por exemplo fala em Atos, de aprender aos pés de Gamaliel, ok? Bom, observado esse contexto histórico, eu quero pegar aqui em mãos o Novo Testamento e citar para vocês as duas palavras aqui, vocês acompanharão aí na tela, e as palavras que estão grifadas de amarelo, nós vamos trabalhar essas duas palavras, que são as palavras que são traduzidas por incoutos, e são traduzidos ali por iletrados e incoutos, tá certo? No texto em português, dependendo da tradução. E o texto, conforme você acompanha, a frase conforme você acompanha aí, diz agramatoi, eisim kai, idiomatai, idiotai, ok? Então as duas palavras que são importantes para nós aqui é agramatoi e idiotai, ok? Essas duas palavras são importantes e nós iremos analisar elas para ver se de fato elas implicam em uma pessoa analfabeta. Eu estou aqui, então, primeiramente eu vou usar com vocês o léxico, tá certo? De domínios semânticos, o léxico do Novo Testamento de domínios semânticos da Sociedade Bíblica Brasileira, para nós analisarmos. A primeira palavra que nós vamos analisar é a palavra agramatoi, tá certo? Que aqui está como agramatos, ok? Porque é assim que é apresentada nos dicionários. Em um outro momento eu posso explicar isso para vocês, tá certo? Então diz assim, no início aqui, abre aspas, relativo a alguém que não recebeu educação formal ou não foi treinado numa situação formal. Iletrado que não tem cultura. Aí ele cita o texto aqui, e ele continua aqui embaixo, inclusive o texto que é citado aqui é o mesmo texto que nós acabamos de ver em grego aí, de Atos capítulo 4, verso 13. Aí diz aqui embaixo, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens iletrados e sem educação. Aqui eles falam iletrados e sem educação, aí continua. Já houve quem pensasse que em Atos 4,13, agramatos signifique iletrado no sentido de alguém que não sabe ler ou escrever. Aí continua, mas isto é muito pouco provável, considerando-se o elevado grau de alfabetismo da época em que o Novo Testamento foi escrito.
E, em especial, o importante papel desempenhado pelas escolas das sinagogas, que eu acabei de mencionar. Não resta dúvida de que em Atos 4,13, a gramatos se refere a uma ausência de educação rabínica formal. Então lembre que eu expliquei para vocês que existe uma educação mais básica e existe uma educação acadêmica, onde você aprenderia aos pés de um rabino, tá certo? Então qual é a ideia de agramatos aqui? É a ideia de alguém que não teve a educação rabínica formal, ok? Que não aprendeu aos pés de um rabino. E não necessariamente alguém que é analfabeto, ok? A segunda palavra que aparece aí também, e você acompanha na tela, né, que diz assim: uma pessoa que não adquiriu informação sistemática ou especializada em determinada área do conhecimento, ou atividade, né, aí diz assim, leigo, amador, pessoa simples. Talvez eu seja um leigo no falar, mas certamente não no conhecimento. E aí cita o texto de 1 Coríntios, quando aparece ali essa palavra também. Ok? Um outro dicionário, então a ideia novamente aqui é de uma pessoa simples, de uma pessoa leiga, que não teve essa educação formal, não é um especialista, uma pessoa altamente treinada. É a ideia que essas duas palavras transmitem juntas. Nesse momento eu também quero citar esse dicionário aqui, que é o dicionário de Carlos Rusconi, dicionário da Paulus, que é um dicionário muito bom, por sinal. Comprei ele tem pouco tempo, estou gostando bastante de usar ele. E você vai acompanhar na tela também aí a gramatos comigo. Diz assim, privativo, né? E aí depois da setinha que vem o sentido, sem letra, sem instrução. E aí entre aspas, especificamente rabínica, em letrado. Ou seja, qual é o sentido? O dicionário fala que especificamente rabínica. Então é o sentido de ser iletrado na educação rabínica. A segunda palavra que nós vamos analisar, que nós já analisamos no léxico de domínios semânticos, nós vamos analisar aqui agora, que é, então, idiotas, que diz aqui popular, inexperto, não iniciado, né? Inexperto em algo, né? Profano em relação a algo. E aí cita 2 Coríntios também aqui. Ou seja, qual é a ideia de alguém que não foi aprofundado, não foi iniciado em algo, alguém que não é perito em algo. A ideia desses dois versos juntos. Um outro dicionário que eu poderia citar para vocês aqui, antes de citar a análise gramatical do Novo Testamento, é o dicionário de William Taylor. Tá certo? Deixa eu me abrir aqui no Logos e você acompanhar aí comigo o que diz William Taylor neste dicionário, tá certo? Quando ele comenta sobre esta palavra. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu me abrir aqui para nós lermos juntos. Então, você pode acompanhar comigo o que diz o William Taylor aí. Ele diz o seguinte: analfabeto nos papiros, talvez não versado na erudição rabínica, mas a probabilidade é aquela. Então ele coloca aqui que pode ser uma referência a alguém não versado na educação rabínica. E para exemplo dessa questão de não ser versado na educação rabínica, ele cita Atos 4,13 e João 7, verso 15. Também, ao citar aqui aqui Ediotai, eu vou citar ele também, você vai acompanhar na tela. E ele diz assim: leigo, amador, pessoa do povo, soldado raso, escritor de prosa, em contraste com poetas. Ou seja, imagine você tem, olha só que interessante a ideia, um escritor de prosa, que aparentemente é uma pessoa mais simples, e um poeta, que já é alguém mais letrado, mais, né, de relevância. Então, são dois escritores, mas
um Ed Prose, ou seja, é um camarada mais simples em contraste com um camarada que tem um nível acadêmico. Podemos falar, dar um exemplo, uma pessoa que terminou o ensino médio e uma pessoa que tem um mestrado, que tem um bacharelado, tem um mestrado, ela foi iniciada no mundo acadêmico. Depois assim, homem não formado, sem a cultura das faculdades superiores, trabalhador sem arte, rude, indouto, não compreendendo línguas estrangeiras. Então veja aqui, ele diz, né, sem a cultura das faculdades superiores. Essa é a ideia do texto. Agora, eu quero citar o comentário de KineMaster do Novo Testamento. E você vai acompanhar o comentário de KineMaster. KineMaster diz o seguinte: como poderiam homens comuns, sem instrução, pescadores da Galileia, dirigirem-se com habilidade e eloquência aos membros cultos da Suprema Corte? Esses pescadores citavam e aplicavam porções das Escrituras. Também eram capazes de pregar com eficiência. Porém, não tinham recebido nenhum treinamento teológico formal de mestres de renome. Então, e ele continua aqui falando, né? Seu sotaque e vestuário, né, galileus, sem dúvida revelavam que Pedro e João pertenciam a uma classe de indoutos. Isso não significa que os apóstolos tinham aprendido, que os apóstolos não tivessem aprendido a ler e escrever, pois seus escritos testificam que sim. No entanto, lhes faltava escolaridade teológica formal. Lucas relata que eram considerados como incultos e iletrados, que quer dizer que não eram tidos como mestres em teologia, pois eram gente comum. Ou seja, qual é a ideia que o KineMaster traz? É exatamente a ideia que eu estou trazendo para vocês. Eles estavam falando e as pessoas ficaram espantadas porque eles não tinham uma educação, eles não eram mestres em teologia de forma formal, ou seja, não eram pessoas que tinham passado pelas escolas acadêmicas da época. Então, um outro comentário que eu poderia citar para vocês aqui é esse que você acompanha na tela, que é é uma análise gramatical do Novo Testamento, que na verdade vai reforçar aquela ideia das palavras que eu falei anteriormente, que vai falar aqui de agramatos, né? Não necessariamente em letrado, mas certamente uma pessoa, a expressão aqui em inglês é uma pessoa iletrada, que dá a ideia aqui de uma pessoa que não tem educação formal, né? E aí depois ele cita idiotes, que ele diz aqui, leigo em qualquer campo especial, ou seja, uma pessoa leiga, ela não tem uma profundidade num campo especial, né? Então essa análise gramatical do Novo Testamento ela é excelente, e ele fala a mesma coisa que os outros dicionários e léxicos que foram citados anteriormente falam. E para finalizar, eu queria citar com vocês aqui Horton, né, o comentário de Atos exegético, que ele diz assim, e você acompanha na tela: os sacerdotes e os anciãos ficaram admirados quando viram a coragem de Pedro e de João. Eles perceberam que não eram escolarizados, não tendo frequentado uma escola rabínica ou tendo participado de um grande rabino, ou seja, não tendo sido aluno de um grande rabino. Ele dá o exemplo de Gamaliel aqui. E eram homens comuns, não profissionais, leigos e amadores. Isso não significa que eles foram totalmente desescolarizados. Eles haviam ido para as escolas da sinagoga em suas cidades natais, mas não eram professores profissionais ou palestrantes treinados como os escribas e advogados. Né? Leigos comuns não falavam com uma autoridade como essa. Então, o que ele sugere também é a mesma ideia. Eles tinham uma educação, provavelmente, e ele assegura que foi nessas sinagogas, que é o que eu mencionei antes, e eles ali então aprenderam a ler, a escrever, aprenderam as leis, e claro, quando eles passaram 3 anos junto com Cristo, e Cristo explicando as profecias, ensinando para eles as profecias,
eles foram aprendendo mais e mais da Bíblia, de tal forma que quando eles dão esse discurso, as pessoas reconhecem e elas ficam até chocadas. Poxa vida, eles não participaram aqui das escolas rabínicas, eles não receberam uma educação sistematizada, eles não são reconhecidos como especialistas formais, mas eles falam muito bem. Essa é a ideia que o texto traz, que o texto grego traz, tá certo? Então, é errado afirmar que os discípulos eram analfabetos e eles não poderiam ter composto o Novo Testamento, tá certo? Lehitraot, até a próxima.